Maranata Cenáculo. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, igreja. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, dá glória a Jesus. Dá uma salva de palmas mais forte, então. Com alegria, Cenáculo. Testificando esta fé, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Toda a igreja pode se assentar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Aqueles que nos visitam aqui em São Paulo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu Senhor por essa oportunidade de poder estar aqui, junto com a igreja, nesta campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. A campanha da abertura dos 7 selos, esta campanha que o Senhor nos abençoou com revelação, que creio que está sendo uma bênção na vida de muitos irmãos. Amém? Que tem pacto com o sangue da aliança de Jesus. Como tenho a certeza de que muitos que não participam vão ser abençoados hoje aqui. Amém? E alvos da revelação, como todos nós. Quero dar minha saudação em Cristo a todos que se encontram, amém, pelo horadaverdade.com. Esta emissora que está pela internet disponível, amém, para transmitir o que esta igreja prega e doutrina em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os membros dessa igreja que estão aí. Aos demais convidados de Jesus, amém, sejam bem-vindos aqui nesta noite, dia 9 de fevereiro, domingo de 2014. Deus abençoe a toda a igreja Cenáculo Fé que se reúne, parte dela aqui em São Paulo, outra grande parte virtualmente, amém, falando, mas mesmo assim todos unidos em um propósito, que é dar a Jesus a igreja que ele sonha, amém, dar a Cristo uma igreja preparada para ele vir buscar, amém, Cenáculo? Anuncia a tua esperança a todos que estão aqui nesta noite, levantando as mãos para o céu. Saúda os teus irmãos que estão pela internet, dizendo: Maranata! Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele se prepara para ele. Dá uma salva de palmas para Jesus, Cenáculo. Amém, irmãos. Pastor, eu antes de orar com a igreja, pastor, eu gostaria de oficializar, amém, nós estamos na terceiro dia de campanha, amém, aos domingos, a campanha, o toque da trombeta, a campanha da abertura dos 7 selos, amém, espero em Cristo que os irmãos que estejam participando desta campanha não se percam, amém, pelas coisas que estão acontecendo lá fora, mas se compenetram, amém, se dediquem àquilo que Jesus tem tratado com esta igreja, amém, esperem em Jesus que os irmãos voltem os seus corações, para aquilo que Deus tem revelado à igreja nos últimos dias, porque para nós é o colírio espiritual que todos nós queremos sendo pingado aqui nesta igreja hoje. Amém, Cenáculo? Amém, Jesus. Daqui a alguns instantes nós vamos orar pelo que Deus vai falar aqui. Hoje, antes de tudo, eu gostaria de dar aqui alguns avisos importantes. Primeiramente, pedir à amada igreja de Jesus aqui na terra que continue orando, amém, pelos pastores fiéis, pelos missionários, amém, que estão em campo de missão. Me refiro àqueles que são lavados no sangue de Cristo, aqueles que são e que estão fiéis à ordenança de Jesus, amém? Não deixem de orar pela obra na terra, porque ela enfrenta, amém, Jesus, com certeza, muitas implicações, desafios, amém, perseguições, inclusive mortes, amém? Esperem Jesus que a igreja sempre seja voltada ao que está acontecendo no mundo, amém, não só dentro de 4 paredes ali na sua casa, amém? Até porque a vida não se encerra e não termina ali. Amém? Nós temos que sempre estar voltados ao que acontece em derredor, amém, das nossas vidas, porque esta é a visão de Deus, amém, essa é a visão do cristão, se sensibilizar e estar voltado ao que acontece com os outros, não só conosco, amém, Jesus? E se não entrarem no problema da igreja hoje, você vai encontrar muito motivo para orar, amém, a começar pelos pregadores fiéis, que são poucos, e que enfrentam o que essa igreja enfrenta, infelizmente, que é, amém, a oportunidade de liberdade de expressão, enfim. Espero em Jesus que os irmãos estejam orando pela igreja Cenáculo Fé, amém, que neste momento honra o seu Senhor, amém, está posicionada nessa missão e está enfrentando problemas, e os irmãos sabem disso, amém. Orem pela campanha Pedra que Deus dirigiu, esta campanha que tem sido consagrada para a compra da sede desse ministério, aqui em São Paulo, e nós precisamos para poder atender as pessoas que entram aqui. Então, é óbvio que sem isso nós não conseguimos trabalhar. Amém? Doe aquilo que o teu coração deseja, se empenhe, amém, em cuidar da obra do Senhor, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por isso. Até porque você não vai estar financiando bandido aqui. Tá bom? Esperem em Jesus que os irmãos estejam voltados para os problemas da igreja. Amém? Programa Decisão, quinta-feira agora. Amém? Pastor Daniel fazendo ao vivo, a partir da
3 da tarde, horário de Brasília, às 15 horas, horário de Brasília. Os irmãos estejam voltados comigo à palavra, ao ensino da palavra, os irmãos que puderem, logicamente, amém? Estaremos transmitindo esse programa pela internet, em nosso site, horadaverdade.com, e também pela 1230M, rádio lá nos Estados Unidos, em Massachusetts, amém? Aproveitando que é o que eu vou falar no programa Decisão nessa quinta, na outra também, daqui alguns dias, praticamente quase um mês, eu estarei viajando para os Estados Unidos. Dia 15 e dia 20 estarei em Somerville, ali em Boston, para a realização de 2 cultos, dentro do Hotel Holiday Inn. Os irmãos que não conhecem, um hotel muito conhecido lá, amém, numa sala locada por esta igreja, para a realização desses encontros, amém. Estaremos ali desenvolvendo o evangelismo, a pregação cristã, anunciando a vinda de Cristo, a verdade, amém, de Jesus, e quem estiver lá vai ser revelado, vai ser trabalhado junto conosco. Então eu peço aos meus irmãos que vocês estejam orando, dia 15 e dia 20, 7 da noite, um sábado e uma quinta-feira, eu estarei em solo americano, dentro da sala do Hotel Holiday Inn, em Somerville, 30 Washington Street, estarei ali à espera de todos vocês. Quem estiver me escutando aí nos Estados Unidos, se cadastrem, confirmem a presença de todos vocês, amém, nós estaremos comunicando muitos, amém, esses dias, estaremos ligando para muitas pessoas que já temos cadastro, mas nos ajudem a convidar, a convocar e a levar estas almas, estas vidas, que precisam e necessitam muito de ter um encontro com Jesus, antes que chegue o grande dia final, amém, cenáculo? Esta igreja sempre valorizando as portas que se abrem aqui dentro. Orem por nós, meus irmãos. Programa Hora da Verdade, sexta-feira, às 5 da tarde, para quem pode, pela televisão, TV aberta, amém, se você jogar na internet, TV aberta, São Paulo, já vai aparecer tudo lá. Mas se você quiser assistir pela internet, nosso site, horadaverdade.com, o vídeo vai ser disponível neste horário, amém? Quem estiver pela televisão aqui na capital, pode assistir, os canais estão ali no quadro de aviso e também pelo nosso site, para quem não tem ainda a informação. Outra coisa importante, agora eu vou fazer um apelo aos amados irmãos. Nós publicamos novamente a matéria do Papa, uma matéria que o pastor eu escrevi, exatamente dando o meu comentário do que este homem falou, do que ele pronunciou acerca da era digital, que foi um dos maiores discursos de mentira que eu ouvi da minha vida por parte de um líder religioso. E o pastor, eu fui lá e postei exatamente aquilo que este homem não quis dizer da era digital que está sendo formada aí fora, que os irmãos sabem que até DVD a gente gravou a respeito aqui. Então ele levou uma falsa informação, o pastor, eu fui lá, fiz um comunicado, pus um título e o Facebook barrou pela segunda vez. Então os irmãos que são muito bem expert aqui em tecnologia, disseram assim: o pastor, o Facebook é uma área privada, virtualmente falando. Eles têm direito de barrar, mas eles não têm direito, obviamente, de impedir que esse conceito seja o mesmo de todo mundo. Então eu quero fazer um apelo aos irmãos que têm página pessoal no Facebook, que vocês peguem esta matéria, amém, e ajudem a impulsionar. Os irmãos que têm Facebook sabem do que eu estou falando aqui. Impulsione, pague lá R$1, R$2, R$3 e ajude essa matéria a ser divulgada. Amém, irmãos? Nós não podemos permitir que as leis humanas nos imponham regras quando se trata a pregação cristã. Nós não podemos admitir, mesmo que eles tenham os meios em mãos. É como a televisão. É um meio de comunicação caríssimo e manipulado. Nós temos um programa na televisão a cabo, e olhe lá, e não vamos ter um programa na televisão como os pastores têm aí. A começar pelo recurso financeiro e a começar pelo discurso que já é padrão, e nós não vamos entrar. Então eu oriento aos meus irmãos que são aqui do celular, que vocês batalhem, irmãos. Que vocês reajam. Vocês ficam chorando aqui no banco aqui, à toa. Porque Deus sabe da tua covardia, da tua omissão. Ou você pensa que Deus é idiota? E não sabe esse povo aqui que é cúmplice, que é omisso. Deus sabe que é omisso e cúmplice aqui. E vamos deixar de ter comportamento infantil e ter a ciência de que Deus tem conhecimento de todos aqui, inclusive também, a meu respeito, para agirmos como cristãos. A igreja está precisando de vocês, nós estamos precisando daqueles que têm a capacidade, os meios,
para que aquilo que está sendo impedido de ser divulgado, seja divulgado. Até que a gente chegue ao ponto da maçonaria. O que ela fez na era iluminista, que foi panfletar. Se a igreja tiver que panfletar, nós vamos panfletar. Mas nós não podemos aceitar, admitir, entendeu? Que a regra, a lei só sirva para o cristão. Porque a pornografia, a sujeira não tem lei. A lei é para aquele que quer ensinar a Bíblia, irmão. Então vamos fazer alguma coisa. Mas pastor, o caramba. Ou você pega ou você faz, filho. Ou você nem me aparece na minha frente. Deu para entender? Eu sou educado, hein? Nem me aparece. Pai do Senhor, pastor. Que Pai do Senhor o quê, rapaz? Família católica, pai católico, mãe católica, bisavó católica. E ninguém sabe de nada lá porque você não fala nada. Pronto, já preguei. Bom, eu queria fazer um convite educado, mas eu não sou muito educado nessas questões. Cenáculo da Fé para as Nações, é o endereço no Facebook da nossa igreja, o apelo que faço. O título da matéria é o Papa Francisco e o seu discurso imbecil. Tá? Você pode divulgar, impulsionar e você vai sentir o que a gente sempre sente. Tá bom? Quantos aqui vão se comprometer? Levante a sua mão. Você tem página no Facebook? Manda para lá, impulsiona. Se ele tiver que brecar a igreja, ele breca todo mundo também. Mas nós vamos atingir um número maior de pessoas que vão saber, mais uma vez, qual o papel da igreja do Vaticano. Papel do Vaticano? Mentir. Amém, cenáculo? Bom, irmãos, DVD Maçonaria Evangélica, como outras séries do DVD Apocalipse, disponível em nosso site e também na página do Facebook, muito divulgado, para ser assistido gratuitamente. Amém? Os irmãos divulguem. É a história da maçonaria, a verdadeira raiz de quem ela é. Outro dia o pastor eu vim falando aqui para os irmãos aqui, aproveitando, amém, que nós vamos acabar o culto hoje meia-noite. O pastor, eu vim aqui informando os irmãos de que eu fui pesquisar a venda de um livro muito importante que mostra a raiz das igrejas batistas aqui no Brasil, que como ela e a metodista entraram por permissão maçônica, foram consagrados a instituir uma igreja no Brasil pelo próprio pedido da maçonaria. Ou seja, a igreja batista é uma igreja de dinastias maçônicas, de líderes americanos que entraram no Brasil para exatamente criar uma igreja de fachada. Que hoje a igreja batista, vocês estão vendo aí fora o que ela está fazendo, e não é novidade. Eles não vão pregar, eles vão na verdade introduzir o que as outras estão fazendo: mística, hipocrisia e violência contra o nome de Jesus. A verdade mesmo eles não querem pregar. Eu fui atrás do livro e cadê o livro? Ninguém quer vender o livro. Então, irmãos, chegou na hora da igreja abrir a boca e fazer alguma coisa. O DVD tem muita propriedade, muita matéria para qualquer um aqui falar. Você é maçom, pastor. A campanha política está chegando aí e é hora da igreja abrir a boca e falar que esses pastores e essas igrejas que estão metidas com a política, começar com partidos dentro da política. Todos eles. Caramba, são maçom, meu irmão. Precisa uma carta assinada deles para chegar nesse conceito? Então o DVD está aí. Esse DVD é uma coisa tão séria que até maçom admite, tá? E nós temos um monte admitindo por aí. E lembrando aos irmãos que os livros que eu me baseei para gravar esse DVD, não é de um evangélico, é de um advogado. Deu um monte de coisa lá que eu nem lembro o que esse homem é. Mas livros que a maçonaria baniu das livrarias e da biblioteca. E veio parar nas minhas mãos, por isso que eu gravei esse DVD. Avisando os irmãos aqui, vamos ficar de pé. Eu acho que eu nem vou pregar, viu? Precisa pregar, igreja? Se você falar que eu não preciso, daí que eu fecho a Bíblia e vou embora mesmo, hein? Amém? Os irmãos estão com a Bíblia na mão? Amém. Deixa eu ver então, levanta a mão aí. Nossa. Deixa eu só fazer um apelo. Os irmãos que vêm com a Bíblia, levem a Bíblia, tá? Que depois o pastor eu volto aqui na igreja quando o culto acaba, tem umas Bíblias largadas aqui que eu vou saber o nome. E eu já descobri uns aí. Que vai para casa e deixa a Bíblia. Só não deixa a carteira cheia de dinheiro. Mas a Bíblia ele deixa. Essa é nada. Você pensa que nós somos bobos? Ô irmão, você está com a Bíblia, faz o barulho que o diabo não gosta. Denalta, escuta aí, ó.
Olha o barulho aqui no Cenáculo da Fé em São Paulo. Faz o teu aí agora. Amém, Cenáculo. Amém. Levanta a espada para o céu, ora. Senhor Jesus, Deus poderoso, nós te clamamos, meu Senhor, pela tua misericórdia, lhe imploramos, meu santo, pela tua graça, te pedimos, meu santo Jesus, que tu abras a tua boca na tua igreja nesta noite, Senhor, para que a fim, Senhor, de que a tua espada seja revelada, no propósito de alcançar o perdido, no propósito, meu Senhor, de educar a tua igreja, de quebrar, meu Senhor, as heresias, as mentiras proferidas há décadas nessa terra. Ele implora, meu santo, purifica a tua obra, quebra, meu Senhor, a arrogância, soberbo, orgulho, quebra, meu santo poderoso, todas as artimanhas satânicas, opera nesta obra, manifesta a tua graça. Anari canturibiasto que me consterrebria. Nós somos dignos, Senhor, de professar o seu nome, nós somos dignos, meu Salvador, de ouvirmos esta palavra, mas sabemos, meu santo, que esta foi revelada pela fé, foi revelada pela tua graça, foi revelada pelo propósito, Senhor, de salvação. Por isso neste momento te invocamos, te pedimos, meu Jesus, prepara a tua igreja para o dia final, prepara a tua igreja, Senhor, para o dia do arrebatamento, meu Senhor, e da tua glória. Meu santo, coloque as tuas mãos e os teus sinais sobre aqueles que recebem, sobre aqueles que creem na tua palavra. Alambiandiri Eusefreda, Apocriasto que me osterrevia, Leprostevia me efrosdo, a subconcívio, a buriconcílio me constéria, pelo teu sangue nós te pedimos, meu santo Jesus, toca neste coração, quebra a impenitência, a soberba, Senhor, na tua igreja, e introduza, Senhor, a tua vontade sobre nós, pelo poder que no teu sangue revela, os sinais dos últimos dias, os sinais dos últimos tempos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Quem crê nesta palavra, da glória a Deus, Cenáculo. Texto de Apocalipse 6, irmão. Dando sequência à campanha aos domingos aqui, a abertura dos 7 selos, a partir do texto de capítulo 6. Se todos quiserem entender que é um texto de revelação, entendam. Se quiserem entender que isso é um estudo, também entenda, não importa. É a palavra de Deus sendo revelada nesta igreja aqui. Amém, Cenáculo? Para que aqueles que temem e confiam no nome de Jesus sejam preparados para os acontecimentos atuais e finais. É assim, espero em Cristo que esta campanha lhe ajude bastante. Porque o relógio está batendo e rápido, enquanto o povo baba, viaja, amém, infelizmente, mas que aqueles que estejam no cenáculo tenham um nível maior de aproveitamento para você poder pregar, ensinar e falar enquanto ainda tem tempo, amém? É que eu espero em nome de Jesus, enquanto os irmãos se preparam aí, quero fazer aqui, amém, também a confirmação desse dia. Nós estamos no dia 9 de fevereiro de 2014, amém, neste domingo, transmissão ao vivo, amém, da campanha abertura dos 7 selos, aqui no Cenáculo da Fé, em São Paulo, sede. Um beijo, um abraço a todos que estão pela internet, participando deste culto. Enviem os seus e-mails, participem como nós, amém, desse altar de concerto e de adoração a Jesus. Um beijo, um abraço aos meus irmãos que estão aí pela internet neste momento, amém. Texto de Apocalipse 6, verso 4, amém. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. E então saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Até aqui. Amém, Cenáculo? Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus? Quem crê nela, dá glória a Jesus, Cenáculo? Posso assentar, Deus abençoe toda a igreja. Amém? Só pediria a colaboração dos irmãos, porque eu vou precisar fazer aqui rapidamente, amém, uma lembrança daquilo que foi falado nesses 2 cultos, amém, de campanha, exatamente respeitando as pessoas que estão chegando agora, amém, amém. O pastor, eu quero, em nome de Jesus, avisar a igreja que nós tivemos mais cultos do que 3
aberturas de acontecimento aqui na profecia, devido à ausência do pastor aqui em São Paulo. A minha irmã Lissandra está me lembrando aqui. Mas o pastor, eu vou fazer uma recapitulagem aqui com os irmãos daquilo que é mais importante do versículo 1 até o versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 4, tá, irmãos? Com exatamente o objetivo de ajudar os amados irmãos a identificar no conteúdo dessa profecia o nosso Senhor. A primeira expressão que nós usamos biblicamente aqui nesta campanha foi o cordeiro que abre os selos de Deus, capítulo 6. Amém? E que foram aqui colocados diante dos irmãos 3 desafios. O primeiro, que somente um estaria autorizado por Deus a revelar às pessoas, aos miseráveis, a quem não é autorizado, o que está no futuro da humanidade. Somente um teria esse poder. E o que ele falaria deveria servir de maneira imediata para ser anunciado, como também utilizado pela igreja, amém, doutrinariamente. Amém, Jesus? Sendo o Apocalipse um livro do cristão, da igreja, sendo que tudo aquilo que está profetizado ali é para ser utilizado, é para ser proclamado por todo cristão na terra. Isso é muito importante porque o livro manda, a Bíblia toda manda. Segundo ponto, acerca do cordeiro que abre os selos de Deus, Jesus, o escolhido, amém, que acarreta características, obras, testemunho, natureza inconfundível como insubstituível. Que quer dizer que ninguém pode colocar nesta profecia um outro autor, ninguém pode colocar nesta profecia um outro relator, porque só Jesus se encaixa nisso. Será que a igreja pode entender? Diz amém. É a mesma coisa daqueles que pegaram uma pitada, um cisco do livro do Apocalipse para fazer teorias. Eu digo aqui que existiram muitos que tentaram exatamente se utilizar de um termo que não é deles. Apocalipse é um termo bíblico, original da Bíblia, original de Jesus, que ninguém pode pegar exatamente para gerar uma especulação, né? Nostradamus, que foi um dos profetas de coisas ruins que mais o povo cita lá fora, que não tem, obviamente, nada a ver com a Bíblia, nem com as profecias, mas se utilizou, amém, exatamente para gerar especulação. Uma orientação que o pastor eu dou aos irmãos aqui: não confundam. A Bíblia, a visão dela inteira está direcionada a Cristo. Terceiro ponto importante do cordeiro que abre os selos de Deus: Jesus é toda a história, mesmo que ele esteja separado do mundo. Aquele a quem Deus deu reino, juízo e salvação, diz a palavra de Deus, e eu creio. O único que pode solucionar o enigma da história e dar luz aos destinos eternos da humanidade. Previsão futura, falar dos acontecimentos futuros, nem o diabo tem esse poder. E se caso ele queira gerar uma falsa profecia, ele vai buscar inspiração exatamente onde estamos aqui agora, na Bíblia, no que ele escuta dentro da igreja. Agora, fora de Cristo, ninguém pode, ninguém tem condições de receber revelação autêntica de Deus. É isso que a palavra de Deus está exatamente querendo dizer no primeiro versículo do capítulo 6. Somente um pode dizer a esta igreja, aos homens que estão ali fora, o que vai acontecer com este mundo. Decifrar os enigmas e os acontecimentos futuros. A Bíblia fala e ela certifica, porque já passaram muitos aqui com pinceladas e ficaram para trás, e o que cumpre mesmo é a Bíblia. Amém, cenáculo? Quem testifica diz amém. Dá uma salva de palmas para Jesus então. Uma coisa que a Bíblia não aceita, né? Mediunidade. Filho, no mundo, pela palavra de Deus, ninguém pode ser médium. Como também, amém, não pode ser prognosticador, que é o cara que consulta os mortos. É uma atividade que a palavra de Deus deixa claro que quem executa, quem busca esse tipo de coisa, mente, porque não é real. Não é real.
Como não é real alguém lá na tua casa dizer para você alguma coisa que aconteceu, que ele preveu, que ele sonhou. Só Deus pode revelar. Só um pode dizer aos homens o que vai ser. A onisciência é um dos atributos de Deus confiados ao seu Filho. Então quer dizer, a Bíblia está me certificando que só há um meio de nós aqui obtermos esclarecimentos verdadeiros, inspiração real de Deus. Só há um meio, Cristo. Fora disso, filho, todos morrem. Todos mentem. Se a igreja não tiver essa certeza, ela não é cristã. Apocalipse 5, verso 1 ao verso 4, versículo 11 e versículo 12, confirmam o que eu estou dizendo aqui. O cordeiro que abre os selos de Deus. Primeira sessão da profecia do capítulo 6. Amém? A segunda sessão, que é Apocalipse 6, 2, que foi pregado no segundo culto por mim. O uso das expressões que colocamos aqui como sendo a utilização necessária para a leitura da Bíblia. Para quem quer entender a palavra de Deus, pegue, mastigue, entenda, estude cada expressão do versículo. E nós colocamos aqui a profecia, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Que nós tivemos uma reclamação aqui de um irmão que trouxe da Bíblia trinitariana, amém, a visão de que o cavaleiro branco é o anticristo. E eu avisei os irmãos que a Bíblia trinitariana, ela certifica, amém, o conteúdo literário, Bíblia, porque a explicação no rodapé não é dela. Como eu não aconselho ninguém aqui a se basear em explicação em rodapé de Bíblia, porque você pode se prejudicar. O último domingo aqui nós estudamos, Deus falou nesta igreja, e falou o quê? Primeira coisa, que o cavalo estaria associado a tempos de guerra. A parte branca deste cavalo, simbolizando a natureza, tributo, virtude e a relação de Deus com essa figura. Segundo, o cavaleiro, a quem foi dado todas as armas de justiça, coroa de triunfo e domínio sobre os acontecimentos finais da história. Aquele que abre e inaugura a perspectiva do fim, vencendo para vencer. Aquele a quem pertence a vitória como tributo exclusivo desse cavaleiro. Eu não posso dar isso ao anticristo nem ao diabo. Terceira coisa importante dessa segunda sessão, Apocalipse 6, 2. Que esta representatividade nada mais é do que Jesus Cristo sobre a história da humanidade, que completa a era cristã, recebendo soberania e juízo para colocar toda a humanidade numa perspectiva final. Sabe qual é o texto que se acasala com Apocalipse 6, 2? Apocalipse 20, verso 4, verso 12 e verso 13, que vocês também leram comigo aqui. E lá no capítulo 20 está confirmando quem é esse cavaleiro branco que saiu para vencer, porque a vitória é um tributo que só pertence a ele. E eu não vou dar para o diabo nem para o anticristo. Apocalipse 20 fala quem é o cavaleiro. Quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro? Bom, pastor, que representa isso? Eu vou te dizer já a importância disso, tá? Mas até aqui, quem entendeu diz amém. Os irmãos entenderam? Mas se nós tornássemos a inauguração desses acontecimentos, se nós substituíssemos isso, o anticristo, tendo exatamente todos estes atributos, poder, domínio, coroa, armas, para vencer. O que Deus vai ganhar e vai lucrar com isso? Tirando só a questão, tira a questão que a Bíblia confirma quem é, porque Apocalipse 20 diz quem é. E as características do capítulo 6 também, é Jesus, a qual o Senhor, Deus, Pai, Criador, deu a Ele, amém, a glória, o poder e o domínio sobre todas as coisas, para que Ele realmente vença, até quem não queira. Mas a questão é o seguinte, imaginemos que o anticristo esteja sentado nesse cavalo, com todas estas recomendações.
O que Deus ganha com isso? O que Ele lucra com isso, dando ao diabo poder? Eu não vejo Deus usando o diabo. Eu não vejo Deus estabelecendo um propósito, se utilizando exatamente de ferramentas que estão comprometidas. Isso serve para mim, para você e para o mundo espiritual. Há principados, potestades, domínios malignos, existe, a Bíblia prega. Fala do diabo, fala exatamente desses anjos caídos que são a oposição dessa igreja. Mas a Bíblia não diz para mim que Deus nesse momento utiliza essas forças exatamente até quando Ele quer provar um fiel, ou quando Ele quer julgar o mundo, aqueles que são rebeldes com Ele. Se tem uma coisa que Deus não se relaciona, ou Ele não faz questão, são estas forças. Esse mundo tenebroso. É uma coisa que Deus não tem alegria, muito mais ainda vontade de estar ali. Então deixo claro aos amados irmãos que, com certeza, Apocalipse 6 muda de figura, muda de mensagem, se nós colocarmos sentados sob a glória de Deus o diabo. Se nós colocarmos sobre a natureza do poder, a natureza da glória, que foi confiada somente a Jesus para ser usufruída pelo diabo, muda e muda muito. Como hoje na igreja evangélica atual, mais se prega do diabo, mais se prega de macumba, mais se fala de inimigo do que da cruz, do que Jesus e do poder do sangue. Eu acho bom a igreja atender, amém, ao pedido do Espírito Santo aqui nessa noite. Apocalipse 6, verso 3, verso 4, que é a terceira sessão de hoje, amém, que Jesus vai falar com esta igreja aqui nesta noite. A expressão que nos desafia hoje aqui é o cavalo vermelho e seu cavaleiro. Nós podemos hoje aqui entendermos quem é exatamente aqueles que está assentado sobre este cavalo, o poder que lhe foi dado para tirar paz da terra, ao ponto dos homens se matarem uns aos outros. Nós temos condições plenas, absolutas, de entendermos o que é isso que foi projetado e confirmado para a humanidade depois que Jesus abriu os selos. Mas eu quero mencionar aqui 3 questões importantes, amém? Antes de começar a falar sobre isso. O primeiro aqui, o que nos desafia, a partir de agora, sabendo que Jesus foi a inauguração disso tudo. O primeiro selo aberto, o primeiro a ser invocado, chamado e apresentado antes de que estas tragédias começassem a ser anunciadas pelos anjos ali com João. O que nos desafia, irmãos? Que nos coloca hoje aqui como propósito o fato de que nós precisamos reconhecer, admitir, que todos os fatos, os acontecimentos que estão contidos na profecia, relacionam intimamente Jesus. Não queremos exatamente dizer o seguinte, olha, está separado, porque Jesus ele é pacificador, apaziguador, filósofo, harmoniado com a vida, com os homens, com a civilização, que é a visão cultural e política desse Jesus que a Bíblia não defende. Porque a profecia nos mostra quem inaugura a tragédia anunciada aqui na profecia não é o diabo, é ele. Eu tenho para mim que é um desafio para muitos que hoje, na verdade, estão aqui ouvindo essa pregação, o fato de que o discurso da tragédia está exatamente nas profecias de Jesus. De que todas essas coisas que estão acontecendo aqui estão relacionadas a ele e a sua pregação. E é uma coisa importante para você, porque o povo diz tanto que Jesus está na igreja, mas a gente não escuta nada de ser pregado, de ser falado. Então para mim é um fato interessante, porque Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, apresenta as mesmas características, ordem consecutiva desses mesmos acontecimentos de Apocalipse 6. E mais, confirmando que esses acontecimentos não precedem que a volta de Cristo vai ser imediata, mas é a preliminar, ou seja, é a preparação para isso.
Apocalipse 6 e os evangelhos estão unidos neste ponto, de exatamente dizer a quem lê a Bíblia, Jesus é o autor como relator de todos esses acontecimentos de tragédia que estão nessa profecia. Pastor, que horrível. Não, não é horrível. Há uma explicação do porquê. Mas, infelizmente, há bestas ignorantes que, não sei, eles querem pintar Jesus de colorido. Pensar que do céu só sai rosa, que do trono de Deus só sai arco-íris, que o papel de Deus, como da igreja e do pastor, que eles confundem também, é exatamente só ficar pregando paz, segurança e progresso. E o Apocalipse de Jesus, os evangelhos dizendo não. As profecias não dizem sobre paz, segurança no mundo, mas destruição. Tendo como válvula de escape, caminho de salvação único, Jesus Cristo. Será que a igreja está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Será que é amém, irmão? É a mesma realidade dos confrontos daquilo que o povo sente da igreja quando Deus fala. De subestimar o conhecimento de Deus. Eles entram aqui prostituídos, adulterados, fornicados, eslameados, mas querem receber uma pregação e uma palavra de conforto. Ora essa, isso é Deus? Então nomeamos um Deus aqui cego, sem conhecimento algum daquilo que a gente faz lá fora? Não seria o convincente Deus reagir dentro da nossa realidade? Por que essa fantasia de que Deus vai ignorar a vida de todo mundo que está sentado nesse banco aqui? Que porcaria que é essa? Esse conceito você encontra na lata do lixo. O mesmo conceito que é a utopia. Para mim é uma utopia dizer que o mundo hoje caminha para a paz e para a segurança. Porque historicamente isso não prova. Uma outra questão que eu quero colocar, baseado no que eu vou pregar sobre o cavaleiro vermelho e seu cavaleiro. Cavalo vermelho e seu cavaleiro. Significado. Nós admitimos o significado de que a soberania e o juízo de Cristo está na história da humanidade em toda a era cristã. Nas mais circunstâncias, nas mais diversas. O juízo de Deus está sobre a humanidade. Ou seja, Jesus é a comprovação de que todos esses fatos se submetem ao seu juízo. É Ele julgando. Por mais que o homem esteja colhendo aquilo que ele plantou, é Jesus julgando também a lei da vida, que eu preguei para os irmãos no primeiro culto dessa campanha. Então, pera lá, pastor, não é ele matando criança, não é ele estrupando e violentando sexualmente mulheres, não é ele fazendo guerra e estourando canhões, mas em compensação, é ele julgando a humanidade e deixando claro aos que estão aqui, que aqui você faz, aqui você paga. Independentemente se você vai para o inferno ou não. Você e eu, nós aqui, também não conseguiremos nos desprender de coisas da vida que nós estamos pagando aqui. Tem muita gente que entra no cristianismo e pensa que ele vai aceitar Jesus e as consequências do pecado dele ele não vai pagar aqui. Porque Deus vai desprendê-lo disso. Isso não existe na Bíblia, não. O filho que você fez de maneira errada, você vai criar até a morte. Dentre outras coisas que você fez de errado, tem umas aí que Deus não vai tirar. Você vai ficar com isso aí até o dia da tua morte, ou então até o dia da volta de Cristo. E é de você se você não for reto. O juízo de Jesus está presente na humanidade. É uma parte, é um significado que também nos desafia a admitir que Jesus está expressado em cada acontecimento. Ou seja, a vitória pertence a Ele. Pertence a Ele dizer o que vai ser da tua casa, da tua família, de você. Já pensou? Você não quer ser julgado pelo pastor na sua pregação, mas vai ser julgado por ele lá dentro da tua casa. Você desanima
pelo fato de você ser, entendeu, bombardeado pela Bíblia, entendeu, de ser exposto e envergonhado pela palavra de Deus aqui na igreja. Muitos deixam de vir na igreja por causa disso e ficam em casa, mas lá dentro da tua casa, do teu esconderijo, ele já está te julgando e te sentenciando com base naquilo que você viveu e vive ainda. Muita gente não gosta de admitir isso, mas a Bíblia está para fazer isso. A concepção, a ideia certa de quem é Jesus. Ontem, hoje e no futuro. Amém, cenáculo? Outra coisa importante que eu quero destacar para os irmãos aqui. Que entra no que eu vou pregar aqui, tá? Que a desgraça, que os acontecimentos trágicos que estão aqui mencionados nessa profecia, cada um deles, cada calamidade, tá, irmão? Proporciona uma oportunidade nova para Deus ensinar o homem, o caído, ensinar a humanidade caída como ela deve voltar para Ele. Eu peço que a igreja abra o texto de João 9, verso 2, verso 3. Mas será, pastor? Tem muita gente que acha que Deus fala com um buquê de rosa na mão. Para mim, Deus fala com cajado e com vara. Tá? Viu, lindão? Quer? Docinho na chupeta? Né? Daí vai lá, para mística, né? Viajar. Como se Deus fosse dar um tratamento amoroso. Eu costumo dizer que é o evangelho da paixão. O evangelho da paixão. Deus sempre apegado, apaixonado, caído pela humanidade, ao ponto de ficar sem opinião. O cara está no crime, está matando, está estrupando, está violentando, está roubando, está isso e está aquilo. E Deus dizendo para ele: meu filho, deixa eu entrar na tua casa. Só na tua cabeça e nas novelas que você assiste. Lê o texto aí, João 9, 2. Lê, cenáculo. Versículo 3. Jesus amado. Eu ouvi uma salada aqui, tremenda aqui. Lê o texto aí, está com a Bíblia aí, meu filho? Então lê o texto aí. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este e os seus pais, para que nascessem cegos? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Quem testifica diz amém aí. Quem testifica diz amém. Mas quem vai questionar Deus, né? O caminho que ele utiliza para ensinar a humanidade, para nos ensinar. Quem vai questionar aqui? Que para Deus trazer um caído, ele tenha que bater no pecado dele e bater na circunstância errada da vida dele. É a forma como Deus utiliza. Para demonstrar também o seu amor. A sua forma de salvação. Então, na visão apocalíptica, amém? Também como no Antigo Testamento, se confirma que a calamidade, muitas vezes promovida na história da humanidade, foi permitida por Deus exatamente para se utilizar desse meio para alcançar corações duros e impenitentes que não querem se converter. Aquela coisa que você diz: mas isso foi o diabo, mas isso foi o mal olhado, a inveja, o cão na minha vida. Não, filho, é Deus mesmo. Não chama de capeta, Satanás, aquilo que pode ser a mão de Deus lhe cobrando, ou então lhe estudando, lhe esquadrinhando, fazendo com que você aprenda, tenha a lição e se volte, se arrependa, se converta, porque Deus é Pai, e o Pai ama o seu filho, e o Pai que ama o seu filho, exorta o seu filho, e quem foge disso não é filho dele.
Então, cada situação nestes selos proporciona uma nova oportunidade para que Deus faça com que aqueles que estão caídos voltem para Ele, com que aqueles que estão rebeldes se convertam. Então, a partir de agora, irmãos, nós temos aqui também um outro desafio. Admitimos que esses cavaleiros são o propósito de Deus na terra. Uma visão antiga, onde muitos diziam que esses cavaleiros que estavam saindo, que estavam sendo chamados, eram demônios. E nós não podemos atribuir a nenhuma força maligna esses cavaleiros que estão aí na profecia de Apocalipse 6, porque eles partem de Cristo, da voz entronizada no trono do Altíssimo. Eles partem para a ação como propósito de Deus na humanidade de empenhar, dedicar lição, trazendo um juízo não de condenação, mas um juízo de amor, para que aqueles que estão endurecidos e rebeldes voltem enquanto o juízo eterno não venha. Eu não posso admitir, nem atribuir, que nenhum desses cavalos sejam representatividades satânicas, mas decretos que Jesus inaugurou, que Ele consagrou, sendo Ele o juízo e a salvação ao mesmo tempo, em tudo o que está sendo relatado aí nessas profecias. Se nós reconhecermos isso, como toda a Bíblia ensina isso, se nós reconhecemos, amados irmãos, que esta sociedade, ela não está sendo julgada por Deus, pela lei da vida e pela lei da salvação, para serem destruídas, mas para serem salvas, o amor de Deus aqui dentro dessa igreja aumenta. Como de repente pode aumentar na tua vida, aqueles que estão me ouvindo aqui hoje, que já foram vítimas de algum acontecimento apocalíptico, porque nós somos essa era, de que já viram coisas parecidas com aquilo que se descreve na profecia, e a guerra é uma delas, seja de ordem política, de ordem social, moral, espiritual, não importa. É importante que a gente aqui tenha esta visão. É a mão de Deus sobre aquilo que o homem escolhe, sobre aquilo que ele decide. É Deus julgando cada dia, cada minuto, cada instante da nossa vida e empregando lições. Empregando lições. E quem somos nós aqui para questionar a forma de Deus salvar? Dele quebrar os corações duros. Ninguém aqui tem essa autoridade. Como de repente, eu disse aos irmãos, fica mais fácil eu montar o anticristo nesse cavalo e passar a ter a visão de que todos os selos abertos são acontecimentos ligados a Satanás, porque Deus só tem um único parecer com a humanidade: botar no céu. É que nem o Papa esses dias aí, o inferno não existe, a condenação não existe, porque a visão deles é óbvia, é exatamente de estabelecer a paz, a segurança de que todo mundo vai para o céu. Tem pastores negando o inferno, tem pastores omitindo de pregar o juízo dentro da igreja, exatamente para colocar os homens em êxtase, porque a igreja enche assim. Mas pastor, o que isso vai servir para a minha edificação e para o meu agora? Aprender a lição. Aprender também em cima daquilo que os teus familiares sofreram, que muita gente aqui não reflete e não pensa. Você xingou teu pai e a tua mãe por coisas que eles fizeram, que você também faz a mesma coisa agora. E a sociedade é uma tremenda de uma hipócrita. É só discurso. O que nos edifica é o fato de nós sabermos que Jesus está nos julgando, não é o homem, não é a macumba, não é o diabo, não é o cão. Para gente que tem medo de escuro aqui, que tem medo daqueles que ficam jogando, entendeu, coisa na porta de casa. É importante você saber
que o Senhor já dizia aos seus discípulos: temo mais aquele que tem poder de fazer a tua alma ir para o inferno do que aquele que tem poder de apagar o teu corpo, de te matar. Porque Deus será mais severo do que essa vida quando Ele for julgar. Então tema Ele, porque a justiça maior é dele, não é a dos homens. Relacionar Jesus ao que está acontecendo aí fora é uma obrigação e um dever da igreja interpretar isso direito. Não é Ele que mata, não é Ele que promove guerras, não é Ele que sacrifica, mas é Ele que julga o homem segundo as suas obras, segundo aquilo que Ele se decidiu. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então, para nós aqui no Apocalipse 6, não existe juízo eterno ainda, mas o juízo de Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo agora. E sai o cavalo vermelho e seu cavaleiro, e a Bíblia diz que lhe foi dado para tirar a paz da terra, e nós entendemos aqui que é um decreto, é um anjo, parte de Deus, para a humanidade, para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E eu quero entender com a igreja aqui isso, entendendo que o cavalo significa tempo, força, a cor, a natureza daquilo que está sendo anunciado, no caso aqui é a guerra, e o cavaleiro, o decreto, o anjo, que parte de Deus exatamente para permitir, estabelecer, promover, diríamos assim, a liberdade desse acontecimento. Primeira questão que eu quero apresentar diante dos irmãos aqui: o cavaleiro recebeu autoridade para trazer consigo juízos severos sobre a terra. E nós não podemos considerar que esta situação aqui seja uma representatividade maligna. Eu disse para os irmãos aqui, a primeira coisa que eu quero ressaltar. A segunda, que a Bíblia está dizendo, tirar a paz da terra. Ora, certificar que só existirá paz em Cristo. Se Deus realmente está se utilizando do caos, da situação aqui anunciada, para dar lição à humanidade, qual a lição que Ele quer dar? Com este cavaleiro, a partir de que Cristo tem a vitória e o domínio em toda a circunstância e situação da história. O que Jesus quer ensinar à sociedade, à humanidade da era cristã? O fato de este anjo confiscar a paz e permitir que os homens se matem em guerra. Ensinar à humanidade que só há paz em Cristo. E a guerra do pecado. Mas por que isso, pastor? É muito simples. Porque a sociedade autônoma de Jesus, ela entende, ela compreende que ela pode construir um mundo de iniquidades sem consequências. Nós estamos vivendo isso hoje. Então, a partir do momento que Jesus, ele inaugura o juízo de Deus sobre cada situação aqui, cada ocorrência, cada decisão humana, Deus estava exatamente querendo empregar lição na humanidade em relação a esse cavaleiro, que Deus não ia permitir de que as coisas da iniquidade se organizem e prevaleçam, mas que elas se organizem e se contradizem como Caim. Entrem em contradição. Porque a vitória é um tributo exclusivo de Jesus, que Deus não deu a ninguém. Nem ao sistema, nem ao mundo, nem ao diabo. Então, gente que quer construir mundo, família, vida, perspectiva sem Cristo, Deus já está dizendo para ele, a paz te foi confiscada. E você não vai ter tranquilidade. Você não vai ter reconciliação, harmonia, relações na iniquidade, na perversidade, mas guerra, destruição, perca, mortes. Porque se Deus permitisse que a sociedade, a partir de Cristo, tivesse
autonomia, autoridade, liberdade para construir um mundo de perspectiva sobre a iniquidade, é óbvio, meus irmãos, que Deus teria perdido o domínio das coisas, o controle das coisas, que é um certificado importante para você que está aqui hoje. É entender e compreender que se o juízo não chegou para você, ou para aqueles que você conhece, que estão no mundo e na sujeira e na lama, uma hora ou outra vai chegar, filho. Porque Jesus decretou por intermédio desse cavaleiro aí, que a paz que você quer na família, a paz que você quer na tua alma, a paz que você quer para o mundo, não se chama, não se compra, só se ganha por intermédio de Cristo, por intermédio da obediência a Jesus. É uma coisa interessante. Eles buscam paz, mas não encontram. Eles pedem paz, mas não vem. E você fala, mas por quê? Que só vem guerra. Quanto mais que eles pedem paz, mais guerra vem. Por causa do pecado. Do pecado deles não crerem em Jesus e não obedecerem a Ele. E de fazerem das suas vidas o próprio trono do Deus que eles adoram. É isso? É como se a palavra de Deus certificasse o seguinte: filho, você acredita no discurso deles? Você confia, tem esperanças de que eles vão conseguir reverter os conflitos políticos, econômicos, religiosos, que conflitam por intermédio de interesse aqui na humanidade? Você acha que eles vão ser capazes de conseguir mudar esse mundo segundo a palavra de Deus? Não. E ninguém vai levantar no meio desse povo aqui para dizer o contrário. Porque eu sei que muita gente que está ouvindo esse culto aqui já citou iluministas, filósofos conhecidos, que fizeram, entendeu? Milhares de livros inspiradores, mas nenhum deles conseguiu empenhar um papel de transformação. Somente inspiração. Mais nada. Gente que estudou aqui sabe do que eu estou falando. A sociedade culturalmente ela é rica em informações baseadas exatamente o que? Na ilustração da paz. A ideia da liberdade e da paz que nunca existiu. Estão aí as filosofias, o iluminismo greco-romano, os pensadores. O que adiantou? Construíram, pavimentaram, deram um corpo para isso. Mas a matéria-prima chamada ser humano continua comprometida e fazendo guerra. Jesus continua vencendo. A Bíblia continua vencendo. Tirando paz, confiscando paz de quem não aceita e não quer Ele. Fazendo o inferno, a destruição chegar na vida de todos que não querem se arrepender e se converter. Se você conseguiu encapar a tua tragédia com uma capa linda cheia de flores, uma hora essa capa vai rasgar. Porque não se constrói em Cristo, aliás, na Bíblia Sagrada, uma perspectiva de equilíbrio espiritual. Você, por favor, amigo, que consulta psicólogo, que procura um ponto de equilíbrio para a tua mente, entendeu? Você, amiga, amigo, que está indo em busca de livros de autoajuda, entendeu? Se enchendo de besteira, parecendo um robozinho, entendeu? Cumprindo metas, cumprindo, entendeu? Dicionários, se preocupando com comida, se preocupando exatamente da forma que se veste, com a cor, entendeu? Que realmente te dê harmonia. Fazendo opção por passeios verdes. Enchendo a casa de periquito para piar no teu ouvido quando você acorda. Tudo para ter uma paz. Uma vela acesa em cada canto da casa. Um incenso queimando até lá onde ele faz as necessidades. Tudo para inspirar. Fica uma semana bom. Na segunda ele já cai. Se não é pelo cardenal, é pelo baseado.
E a vida dele continua uma porcaria. Ele pergunta, mas eu procuro e não acho. Eu busco e não acho uma harmonia, um ponto de equilíbrio, uma harmonização. A minha casa só tem guerra, a minha casa só tem isso. Ninguém consegue ficar bem. Eu não consigo ficar casado com ninguém. Então a palavra de Deus está deixando bem claro aqui. É porque Jesus confiscou a paz de todos aqueles que não querem Ele. Texto de Isaías 48, 22. Leia bem alto, que é um texto maravilhoso para te inspirar. Você quer ficar no pecado? Você quer ficar na iniquidade? Liberar o corpo. Quer liberar o corpo para sair por aí virando borboleta, entendeu? Voando sobre as coisas da vida, desenvolvendo naturezas que para mim são animais, sem consequência. Você que pensa que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que as pessoas são lindas e maravilhosas. Olha o que a Bíblia fala aí, já em Isaías já era pregado isso. Isaías 48, 22, lê bem alto, Senado. Diz o Senhor o quê? Os ímpios não têm paz. Quem é ímpio? Para nós aqui, quem não tem Cristo. Na lei, para quem não tinha lei e não tinha o Deus de Israel. O ímpio não tem paz, diz o Senhor. Não há paz, não há tranquilidade espiritual, não há tranquilidade emocional, não há reconciliação ou possibilidade de reconciliação entre as relações, não há perspectiva de vida para quem está fora de Cristo. A paz que foi confiscada daquele que é autônomo de Jesus. Romanos 3,17, vai meu filho, lê aí. Lê a palavra aí para você ver se você não se converte e não se arrepende. Romanos 3,17. Romanos 3,17, lê bem alto aí, cenáculo. Vai bem alto. Quem não conheceu o caminho da paz? Hã? Quem, irmãos? Os ímpios. E os ímpios que também estão na igreja, né? Que eles vêm lá, é óleo na testa, é imposição de mão, sai Satanás, sai daqui capeta, fora desse corpo, fora dessa vida, porque ele acha que aquele vazio que está dentro dele é decorrente, aquela turbulência espiritual e emocional que ele está passando agora, é decorrente do capeta que entrou no corpo dele. Mas a Bíblia está dizendo, não, é a mão de Deus que está sobre ele, esmagando ele, fazendo ele sentir a sua necessidade, a sua real natureza de miserável, de gente que precisa da graça de Jesus para ter paz. A paz que só vem de Deus. E você, de repente, pode estar pensando que se você ganhar um dinheirão, você vai ter mais paz, não é, irmão? Ah, se as minhas contas fossem pagas, se meus problemas econômicos fossem solucionados, a minha vida melhorava. Não, mudava de curso. Você ia ser um rico podre. Um rico podre. É essa a diferença. Você ia encapar. Entendeu? Você ia virar um caderno encapado, com uma história negra. E Deus conhece muito bem o que está dentro da história de cada um aqui. E não se encanta com a aparência de ninguém. Mas vou ganhar dinheiro e minha vida vai mudar. O povo lá ímpio pensa nisso. Vou ganhar na loto, eu resolvo o problema da minha negra, do meu negro, da minha branca, do meu branco. Entendeu? Todo mundo vai melhorar aquele de casa, todo mundo aqui vai se amar. Meu filho, piora. A paz não está no dinheiro. A paz não está na relação íntima, na relação sexual, na prática sexual. A paz não vem desse mundo. Não vem das influências, irmãos. Segundo a palavra de Deus, a paz é um tributo de Deus. É uma qualidade de Deus. É uma obra de Deus. Não se compra isso. Certificar que só há paz em Cristo e guerra
aonde está o pecado. Mas a palavra de Deus também continua aqui. João 14, 27. A igreja abre o texto. Por que tirar a paz? O cavaleiro que saiu, segundo a palavra de Deus, para tirar a paz da terra, porque os homens se matariam uns aos outros. Então veja bem, Deus não está promovendo guerra, mas permitindo que a guerra aconteça onde está o pecado, porque a paz é dele. Leia o texto bem alto aí, irmãos. Amém, Jesus? A paz que só está em Cristo. A lição é esta: vem, cavaleiro, vai e confisca a paz de todos, para que eles se matem uns aos outros. O cavaleiro que saiu exatamente para quê? Para deixar que a guerra prevalecesse sobre o pecado, a guerra dominasse aonde está o pecado, e a paz só fosse exclusiva de quem é de Cristo. Deus julgou. Agora escolha você. Agora vamos escolher aqui hoje. Se a paz que nós buscamos em Deus, essa paz que está em Deus, se nós buscamos de maneira verdadeira, Jesus tem que entrar com um projeto e proposta de Deus na tua vida. Porque o caminho da paz é Ele. E a paz que Ele tem para dar, Ele não dá para o mundo, Ele só dá para fiel. Efésios 12, versículo 14, versículo 17. Lê bem alto. Efésios, capítulo 12, verso 14 ao verso 17. Efésios 2, versículo 14 e 17. Lê bem alto. Pode ler, vamos. Amém? A paz que nós queremos, a paz que nós necessitamos está na cruz. A paz que nós queremos e que nós precisamos está nos cravos, nas mãos e nos pés de Jesus. Está na reconciliação com Deus, na nossa mudança, na nossa transformação. Tem pregação melhor e mais maravilhosa do que esta? Ô filho, você está querendo a paz? Eu quero, pastor, então vai se arrependendo. Vai se converter e entrega a tua vida para Jesus. Porque Deus não vai te dar paz enquanto você estiver no pecado. Porque o ímpio não tem paz, mas o crente tem. Porque Jesus está nele, aleluia. Jesus está na igreja. Jesus está no fiel. Ah, mas pastor, mas Deus fica muito injusto para mim. Ah, fala isso para o teu pai que te botou no mundo e agora vê você com 13 anos de idade querendo sair para a rua, fazendo o que você quer por intermédio do corpo, como se ele nunca existiu na tua vida. Você está de brincadeira comigo? Deus te cria, te deixa vir para o mundo para você falar para ele que você não precisa dele. Mas com a mamãe e com o papai você não fala, mas com Deus você fala. Filho, eu sei. Fala, Deus, eu vim aqui por tua causa, mas agora nós estamos rompendo relação. Vou fazer dessa vida a minha vida. Você pensa que é assim? Então ele vai te empregar a lição. Como empregou a lição para muitos que você aí conhece no teu passado. Faz os levantamentos aí. Quem conseguiu ficar impune? Quem conseguiu se safar do juízo, da lei que Deus estabeleceu para essa vida? Ninguém. Não tem Hércules, não tem super-homem, não tem Homem-Aranha. Entendeu? O homem é um produto perecível. Será que você não caiu ainda nessa real? A morte você não precisa invocar, ela vem. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui.
A paz pertence a Cristo e Ele entende, compreende, que deixando a paz ficar no mundo, as pessoas não vão querer Deus. Tirando a paz do mundo como outras coisas que pertencem a Deus, a sociedade passa exatamente a estar obrigada a reconhecer certas coisas que ela não quer. E a lição está sendo feita direitinho. Quando você enterra um familiar teu, Deus está querendo, do pó o homem foi formado e para o pó ele vai voltar. Porque nessa vida não existe ninguém aqui eterno. A lei de Deus continua prevalecendo, irmãos. E a única coisa que Ele quer é que você não vá para o inferno. Mas aprenda antes para se salvar. Romanos 5,1 que diz que a paz resulta da fé que está em Cristo. Como Gálatas 5, versículo 22, que diz que a paz é um fruto do Espírito Santo na vida do fiel. Ou seja, a paz existe porque o Espírito Santo está presente na vida daquele que professa Jesus. Porque paz não pode ser gerada por homem nenhum, por pessoa nenhuma, por sistema nenhum. Entenda. E Jesus também disse isso em João 14, 27. A paz que é um fruto da ação, da presença do Espírito Santo na vida daquele que professa o seu santo nome. Porque por conta aqui ninguém pode produzir vida, perspectiva de vida, não pode produzir paz. O mundo não tem paz. O que o cavaleiro está dizendo aí? Que vai prevalecer a guerra onde está o pecado. Olhem, assistam. Há uma necessidade, mas não há um arrependimento. Há pedidos de paz constantemente na humanidade, mas não tem arrependimento e não tem conversão. Como aqui na igreja. Valdomiro, me dá uma cueca de paz, uma meia de paz, um óleo de paz. Taca óleo, taca meia, taca não sei o que na pessoa lá. E o que acontece? Só a sensação, porque a realidade continua a mesma. E aí vem as frustrações. Porque as pessoas acham, elas pensam que a paz vem por requerimento, por pedidos, por orações, mas segundo a palavra de Deus, só para quem aceita Jesus e obedece a Ele. Quem testifica diz amém. Aprendeu? O nosso desafio é esse. Ver no caos, na calamidade, a lição de Deus, irmão. E como esses fatos estão relacionados a Jesus e o que Ele profetizou. Você não está vendo o diabo. Você está vendo um Deus que entregou o Filho dele na cruz do Calvário, buscando ainda a salvação daqueles que estão duros como pedra. Vamos empregar a lição. Por isso que o pastor, eu não posso interferir na lição de Deus na vida de nenhum aqui. Como muitos dentro da igreja têm o costume de fazer. Pastor, o senhor está vendo alguma coisa? Estou vendo um caminho de paz, estou vendo conquista, você é uma bênção. Coisas positivas, só. Será que Deus não contradiz ninguém aí? Não fala contrário, só paz, bandeja. Deus só tem essa música, filho. Será que ninguém está percebendo que está alguma coisa errada aí? Mas o povo quer a paz, quer a tranquilidade, quer se sentir bem, quer se sentir feliz, quer a realização, o ponto do equilíbrio, para não se matar, para não se jogar, para não dar um tiro na cabeça. Quer inteligência, quer capacidade, mas não quer conversão, não quer arrependimento. Você está chamando Deus de trouxa? Quer tudo isso atacando pedra na cruz, dizendo que o evangelho não presta para você, é arcaico, é coisa do passado, é velhice, porque os tempos mudaram. Ah, entendi, então vai ser o que agora? Jesus com uma pizza na mão, não uma Bíblia. Esse é o problema do povão. Admitir e reconhecer que Deus está julgando. É mais fácil falar que é o diabo do que Deus tirando a paz dele. Mas filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi Deus que tirou tua paz. Inclusive a paz de quem quer fazer sexo livre. Entendeu? Faz até com a borracha queima, nada dá certo. Pega a AIDS, entra aqui na igreja e agora fala, meu Deus, ai. Quem mandou?
A AIDS veio de quem? Foi do diabo? Para mim não. Foi Deus julgando. Todo mundo queria escutar essa palavra, não é? Sexo livre. Lá no Woodstock se pregava isso. Mulherada de peito de fora, todo mundo com as coisas de fora. Baseado, droga, rock, todo mundo. As vó foram, os vovô foram, todo mundo foi. E prega pro neto também ir. Depois que pega doença venérea, depois que é vítima de assalto, de assassinato, que as coisas começam a vir decorrentes da iniquidade, daí eles vão ouvir a missa. Daí eles vão lá se tranquilizar pela missa do Papa. Daí nós vamos azedar a parada e vamos dizer: filhão, lindão, Sodoma e Gomorra não tem paz. Não tem projeto de paz de Deus, mas de destruição, ruína e caos. Porque a paz está para aqueles que estão na videira, que é Jesus. Para aqueles que são ovelhas do Cristo ressurreto. Para aqueles que têm a cabeça dele, a mente de Jesus. Esse cavaleiro também pode representar uma outra realidade além de Deus confiscar a paz e decretar guerra onde está a iniquidade. Uma coisa importante, irmãos, que dói agora, viu? Permitir que a guerra que está no mundo, os conflitos, também se levantassem contra o Evangelho e contra aqueles que são fiéis a Jesus. É óbvio que essa parte que o pastor eu vou falar aqui para os irmãos, ninguém quer viver isso, né? Como cristão. Eu, particularmente, não fico chamando desgraça, mas a desgraça me procura como cristão. O ódio, a inimizade, as pessoas querendo exatamente me atrocidar por ser um cristão. Esse cavaleiro também representa, meus amados irmãos, que Deus iria permitir com que isso também entrasse dentro da igreja. Que isso também chegasse até nós. Que nós não estaríamos protegidos. Essa coisa de invencibilidade, invicto, que tanto mundo prega por aí, isso na prática não tem. Esse evangelho que vocês estão vendo aí fora, aonde evangélicos estão apaziguados com católicos, espíritas, pastores dentro do palanque, políticos ali, condecorando evangélicos, tudo isso daí representa, meus amados irmãos, aquilo que Jesus falou, um sal que não salga, que está prestes a ser jogado pelos homens. Porque o evangelho praticado lealmente por cristãos chama esse cavaleiro, você entendeu? Invoca esse cavaleiro, traz para si também o acontecimento do padecimento por causa da fé. Jesus já falava em Mateus 10:34, nos avisava que isso também entraria dentro da família do cristão. Não pensai vós que eu vim trazer paz, mas vim trazer espada. E muitos do lado cristão ficarão divididos contra ele. Haverá inimizade entre os próprios familiares daquele que é fiel. Daí entra o pedido do Senhor: quem amar mais a sua família do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais a sua própria vida do que a mim não é digno de mim. O Senhor já nos alertava que o mundo, que as pessoas não cristãs não nos aceitariam dentro da nossa própria casa e da nossa própria família. Mas talvez você diga: mas pastor, qual o propósito de que os cristãos sejam alvos da guerra, das retaliações, dos conflitos de interesse, da iniquidade da terra? Qual é o interesse? Senhor, o mesmo que Deus teve com Jesus: provar o nosso amor, a nossa fidelidade, provar a nossa capacidade de amar, de desejar, de querer Jesus. Deus não poupou o seu filho, não poupou os anjos que pecaram, Deus também não poupará nenhum de nós aqui. E todos seremos alvos desta experiência, de padecermos por causa do amor e da fé em Jesus. E lá na frente, quando estas coisas começarem a surgir, e Deus não impedir, lá nós saberemos de verdade se amamos e cremos em Jesus ou não. Muitos irmãos que eu estou pregando isso daqui hoje sabem do que eu estou falando. Já passaram por isso.
sentiram a dor e tiveram a dimensão daquilo que Jesus passou. O padecimento faz parte da experiência da fé. E este cavaleiro assinalou que a guerra também entraria contra Deus, Apocalipse 16, 14. Não só aqueles que são fiéis serão afetados pelas contraversões, pela ira, pelo ódio dessa terra, mas também o próprio Deus seria alvo de blasfêmias, de retaliações por parte de homens. E há quantas décadas nós não assistimos a sociedade, a ciência lutando, buscando evidências para comprovar que Deus não existe. Quem testifica diz amém. Há quantas décadas, séculos nós não vemos aqui homens malignos trabalhando para que Deus realmente seja apagado da vida das pessoas, para que Ele seja negado como existência. O criacionismo, que é o Gênesis, sendo tido pelos estudiosos como uma doença psicológica, inclusive na vida das crianças. Pregando exatamente o racionalismo, pregando a teoria da evolução, eles comprovam aqui o Apocalipse fala, uma sociedade que se agrupa, um mundo ímpio que se agrupa para guerrear contra Deus e fazer com que ele seja alvo. Daí entra a questão apocalíptica. Até quando Deus vai permitir que os fiéis sejam perseguidos? Que ele seja alvo de blasfêmias? Enquanto não chegar o fim. E o fim chegará quando Jesus tiver dado a Deus a igreja que ele sonhou e colocado todos os homens no fogo do inferno que não creram. Por enquanto o fim não chegou. O juízo eterno não veio. Mas Deus continua julgando. Até mesmo sobre aqueles que blasfemam contra ele. E eu já disse aos irmãos, o maior pai da teoria da evolução morreu com uma Bíblia em mãos, se arrependendo. Mas o jornal não fala isso. Os noticiários não falam isso. Deus continua vencendo, triunfando, sobre toda esta perseguição, sobre todas estas guerras contra a fé. Porque a vitória só pertence a Jesus. E mesmo que a gente veja o barco da nossa vida, o barco desta obra balançar, Jesus está nele, testificando que o novo céu está assinalado para aqueles que são fiéis, que a vinda dele está confirmada e que a hora é chegada para ele recompensar cada um que prevaleceu na sua palavra. Apocalipse 12, 17, a guerra contra os fiéis, o dragão, a besta, o sistema, o anticristo, todos se levantando exatamente para sacrificar, matar, penalizar todos aqueles que amam a Jesus e que testemunham Ele. Quem testifica diz amém. Deus permitiu e nós não podemos questionar. Deus irá nos provar, mas não irá nos abandonar. Amém? Mas aí diz a palavra do Senhor, que Deus já clama pelos mártires degolados, lá no 5º selo, Apocalipse 6, 9, um selo que eu adianto para você. Jesus já está lembrando de cada pessoa que foi sacrificada por causa dessa fé. Chorando por cada uma delas que o amou até na morte. Não o negou por fator nenhum. O céu já clama pela vingança e pela justiça de Deus sobre todos os cristãos e crentes de Jesus que foram mortos aqui nessa terra. Deus vai vingar. Mas a hora não chegou. Então Deus permite com que todos aqueles que vêm à fé sejam provados naquilo que mais amam, naquilo que mais adoram, naquilo que mais são crentes. Todos nós vamos sermos provados exatamente naquilo que somos aqui. Muita gente com certeza não vai suportar. Pela palavra do semeador, Jesus já dizia que muitas pessoas não suportariam quando a perseguição chegasse. Gente que chegou aplaudindo aqui, vai ser o primeiro a correr. Deus permitiu. As guerras passaram a existir desde o tempo da primeira igreja. Quantos cristãos que não foram mortos? Quantos que não foram assassinados? Quantos que não foram colocados como comida de leões? Só debaixo de Roma, há mais de 1 milhão de sepulturas ali de cristãos que foram exatamente aos escombros, se esconderem das perseguições promovidas pelos Césares, por demais papas,
Quantos crentes fervorosos não foram vítimas do sistema e nem por isso deixaram de amar e servir a Cristo? A famosa igreja perseguida, a igreja subterrânea, que foi inaugurada na época da perseguição mais rigorosa do domínio papal, do domínio romano, para dizer a nós que estamos aqui: nada impede uma pessoa de ser um crente, de ser um cristão. Nada impede quando ela ama. Quanto mais perseguida, mais provada, mais ela reluz, mais ela brilha. Porque a vitória é um tributo que pertence a Cristo. E Deus determinou, e Jesus já não dizia, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que Ele nos dá força para superar cada uma destas coisas. E eu vi crentes e cristãos enxergando na guilhotina, enxergando na sentença de morte a sua vitória, a sua recompensa. Paulo dizia: está-me guardada a coroa. O Senhor me reservou uma coroa de glória. Ela está reservada e guardada para mim no último dia. Crentes que conseguiram ver na tragédia, na sentença, a sua glória, a sua salvação. Sabe por quê? Porque eles estavam indo para Jesus. Um cristão, quando morre pela causa da fé, ele não vai para baixo, ele vai para cima. Os homens choram pelo corpo dele, mas o céu festeja quando ele chega lá. Porque a hora que ele chega lá, Jesus é o primeiro a receber ele nas portas. A palavra de Deus dizendo que a guerra chegaria contra o nome de Jesus, Apocalipse 19:19. E não tem ninguém mais triste e afetado do que ele. Apocalipse 11, versículo 7 diz que a guerra chegaria até a grande tribulação e também confiscaria a vida de duas testemunhas importantes nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, como diz Apocalipse 11, 7. Quem testifica diz amém. João capítulo 15, versículo 18, versículo 19. Jesus falando sobre a opinião pública, sobre o mundo em relação ao cristão. Que não haveria uma relação harmoniosa, mas uma relação de ódio. O mundo odiou a ele, o mundo também odiará cada fiel dele. João capítulo 15, verso 18 ao verso 19. A palavra de Deus também diz, em 2 Tessalonicenses 2:3, que a guerra também chegaria dentro da igreja. A apostasia, a rebelião, as contradições, as heresias, as mentiras também chegariam dentro da própria igreja, e nós também estaríamos em conflitos dentro dela. Um dos sinais da vinda de Cristo e da volta de Jesus, o fato de nós olharmos para dentro da igreja e não vemos as coisas se resolverem aqui, é uma coisa interessante. Parece que o crime, a coisa errada, a cada dia se prolifera, a cada dia ela toma, a cada dia ela se alastra, e parece que Deus não está se importando com isso, e nem também limpando isso, meus amados irmãos. É porque o fim não chegou. E Deus está deixando que isso entre dentro da igreja para provar aqueles que são. Deus sempre tem um propósito com isso, para ensinar e promover lição. Porque as guerras aqui, porque não há união dentro da igreja, porque Ele também quer que o que está no púlpito, o que está no banco, seja provado no seu caráter e na sua índole como cristão. Vamos ver o que Ele vai falar. Vamos ver o que Ele vai fazer. Quando todo mundo disser aqui: eu não vou dizimar, não vou ofertar, pastor, debaixo dessa pregação e dessa palavra afrontadora, o que o pastor faz numa hora como essa? Quando ele vê as pessoas saindo pela porta da frente, porque elas não querem ouvir o que ele tem para pregar, que Jesus mandou, ele se vende ou ele continua? São questões como essa que Deus permite entrar aqui dentro, para provar também aqueles que estão aqui. A apostasia nós não podemos impedi-la. Podemos ajudar a socorrer aqueles que são vítimas, mas impedir não. Porque também é um fator desse cavaleiro aí. Ó. Deixa que isso venha. E prove todos aqueles que estão lá, dentro e fora da igreja, a blasfêmia, a afronta que chegará ao céu, ao nome de Deus e ao testemunho de Jesus. E a forma de Deus julgar vai ser exatamente estabelecendo com que
a paz seja confiscada. E só tenham paz aqueles que têm a sua consciência e o seu espírito presos a Jesus. Paulo fala em Filipenses 4, versículo 7, exatamente isso. É o último texto que eu vou ler. Você abre a tua Bíblia. Filipenses 4, versículo 7. Leia bem alto, senhor. Todo mundo junto, pode ler. Amém? Lê de novo bem alto, irmãos. A nossa paz é decorrente dos nossos corações estarem o quê? Presos, guardados em Cristo. Nós podemos ser vítimas de qualquer coisa nesse mundo, irmãos, mas a paz da vida de um crente é uma coisa que o diabo não tira. Paz na vida de um cristão, o diabo não pode. Ele não tem poder para ir confiscar, tirar de alguém isso. O que Deus deu é dele. E o que Deus deu ninguém tira. A igreja pode estar sendo bombardeada, o cristão pode estar sendo levado, como disse aqui aos irmãos, à sentença, à morte. Ser desligado da família, da vida, de tudo. Mas aquele caminho, para ele é um caminho de recompensa, continua sendo um caminho de redenção, um caminho de encontro com Jesus, um caminho definitivo. Se fosse outra pessoa, já estaria roendo a unha, se desesperando. Já estaria gritando, chamando advogado, chamando a mãe, chamando o pai, fazendo clamores. Mas se estamos padecendo por amor a Cristo, se estamos padecendo porque somos fiéis a Jesus, essa paz, a tendência dela é crescer, não diminuir. Essa paz, a tendência dela é tomar o teu coração. Não há ninguém ali, mas Jesus está lá. Ninguém que você esperava pode estar lá, mas o Senhor estará. É quando Paulo estava indo sendo levado para Roma, e ele ia viagem de navio, e quando esse navio estava exatamente prestes a ter um naufrágio, Jesus foi ao quarto dele e disse para ele: Paulo, você não vai morrer ainda, convém que você vá a Roma, e você e todos do barco sobreviverão. O Jesus que nós cremos, que nós buscamos aqui, é isso. Ele guarda o que é dele. Ele zela pelo que é dele. Ele cuida pelo que é dele. Mas se você não sente isso de forma real na tua vida, é porque alguma coisa está lhe faltando que é fundamental. Ao invés da paz é guerra. Então o que eu tenho para te dizer aqui é que Deus te confiscou o direito de você poder ser feliz, abençoado, liberto, por uma simples questão, por causa da tua arrogância, da tua prepotência e da falta de Cristo na tua vida. Colocando o anticristo no cavalo branco, muda de figura a pregação, né? Mas fazendo Jesus ser o inaugurador destas questões, o juiz de tudo isso, nos dá um peso maior aqui, hoje, nessa noite, para pensar se vale a pena abandonar, largar de Jesus, se vale a pena continuar dono da sua própria razão, dono da sua própria vida. Vale a pena uma vida de autonomia? Vale a pena uma vida de liberdades? Quanto isso vai custar para você? Quanto lhe custou o teu pecado e a tua iniquidade? A iniquidade dos teus pais, dos teus avós? Quanto está custando para a sociedade essa autonomia, essa liberdade que todo mundo hoje acha que isso é uma mudança maravilhosa? Meu amigo, o mundo está se decompondo. Você olha lá para fora, aos montões, jovens se drogando, se prostituindo, se contaminando com doenças venéreas, destruindo seus lares, abandonando as suas famílias e vivendo vida de zumbis. Você vê nisso um terceiro mundo, um mundo melhor. Eu não. Muitos que quiseram a liberdade do matrimônio, criaram uma família em cima da outra e acharam que Deus ia aprovar uma coisa dessa. E hoje estão com 2, 3 casamentos quebrados. Não sabem mais de que marido são, nem de que mulher são. Para que uma vara judicial? Para dar uma carta de divórcio a você? Se a paz
Quem dá é Cristo. Está custando muito caro para a sociedade ali fora a autonomia, irmãos. Mas há pessoas que precisam aprender uma coisa aqui. Lá fora e aqui. Deus emprega a lição. E por meio desse caos, de toda a destruição, as mais diversas, o propósito dele com o caído é fazer ele voltar, se arrepender e se converter e se salvar Jesus. Não é mandar ele para o inferno. Mas lembre sempre, não é ele que mata, não é ele que estrupa, não é ele que rouba, não é ele que violenta. São os homens. O que eu espero de Jesus hoje aqui nesse culto é de que a paz que nós tanto queremos e buscamos e precisamos esteja nesse exercício. Oferecemos o nosso coração a Jesus e nos prendemos mais a Ele. Quanto ao demais, que não querem buscar a Cristo e a transformação, o que eu tenho a dizer para você, meus sentimentos, meu querido. Uma hora ou outra a casa vai cair em cima da tua cabeça. E essa tua liberdade vai custar muito caro para você. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.